Ok, Rodrigo, a gente vai agora para Brasília porque acaba de sair uma decisão sobre o afastamento do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Juliana Morrone está aqui com as notícias. Juliana. Ana, é o seguinte, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do mandato parlamentar do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e, consequentemente, a saída dele da presidência da Câmara. Nós temos informações de que oficiais de justiça estão agora na residência do presidente da Câmara, lá na Península dos Ministros, aqui em Brasília. É que o ministro Teori Zavascki, como eu disse, deu uma liminar, determinando esse afastamento. E ele atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Você se lembra, Janot pediu o afastamento de Cunha, que já é réu no Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha, nesse momento, está se recusando a ser intimado. Segundo o ministro Teori Zavascki, a medida visa neutralizar os riscos apontados por Rodrigo Janot no pedido de afastamento de Eduardo Cunha. A assessoria do presidente da Câmara diz que não tomou conhecimento dessa medida ainda. Ana Alexandre. Nós voltamos a Brasília para falar do afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara, ordenado pelo juiz do Supremo Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Juliana Morrone, quais foram os motivos do ministro Teori? O Alexandre, antes eu queria dar uma informação. As informações que a gente tem são de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está agora na residência oficial e está se recusando a assinar a notificação oficial. Ele está resistindo. Bom, vamos relembrar um pouquinho o caso. Ao pedir o afastamento de Eduardo Cunha do cargo, lá em dezembro do ano passado, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apontou 11 motivos, os motivos que o Alexandre me perguntou aí, para afirmar que Eduardo Cunha usou o cargo para destruir provas, pressionar testemunhas, intimar vítimas ou obstruir as investigações de qualquer modo. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, determinou a suspensão do mandato parlamentar de Eduardo Cunha e, consequentemente, a saída dele da presidência da Câmara. O ministro Teori Zavascki concedeu uma cautelar pedida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que argumentou que Eduardo Cunha estava atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato, na qual o Eduardo Cunha é réu em uma ação e investigado em vários procedimentos. Segundo o ministro Teori Zavascki, a medida visa neutralizar os riscos apontados por Janot no pedido de afastamento de Eduardo Cunha. Bem, a gente procurou a assessoria do presidente da Câmara, do deputado Eduardo Cunha, que informou que ainda não tem conhecimento dessa liminar. Ana Alexandre, a gente continua aqui abastecendo vocês de informações. Pois é, e note-se a oportunidade cronométrica do ministro Teori Zavascki no momento em que o processo de impeachment tramita no Senado. E que Eduardo Cunha seria, então, o primeiro ali na linha sucessória depois do vice Michel Temer. E a gente vai voltar a falar agora da decisão do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que determinou agora de manhã o afastamento do presidente da Câmara do mandato de deputado federal e, consequentemente, Eduardo Cunha fica, então, também afastado da presidência da Câmara. Além dessa decisão de agora de manhã, há um outro julgamento já marcado para hoje no Supremo, que também pede o afastamento de Eduardo Cunha, uma outra ação. Vamos voltar para Brasília conversar agora com a Joconda Brasil, que vai explicar para a gente, né, Joconda? Bom dia. Qual é a diferença dessas duas situações? A decisão de agora de manhã do ministro Teori e desse outro processo contra Eduardo Cunha, que vai ser julgado à tarde no Supremo. Oi, Ana, bom dia para você também, bom dia a todos. É que esse julgamento previsto para hoje à tarde é em função de um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que também requereu o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, mas porque ele é réu numa ação penal. A Rede Sustentabilidade traça o seguinte cenário: Eduardo Cunha não poderia continuar sendo presidente da Câmara porque é réu numa ação penal, e ela conta com a seguinte possibilidade de haver o afastamento da presidente Dilma Rousseff, e nesse caso o vice Michel Temer assumiria e Eduardo Cunha estaria na linha sucessória da presidência da República, mas, segundo a Rede Sustentabilidade, ele não poderia estar nessa linha sucessória exatamente por ser réu numa ação penal. A gente vai acompanhar para saber como é que vai ser o comportamento da Corte hoje cedo, em função dessa decisão do ministro Teori Zavascki, que é o relator da Operação Lava Jato, que fez exatamente isso, como você disse, suspendeu o Eduardo Cunha, afastou o Eduardo Cunha do mandato de deputado federal, como consequência disso também da presidência da Câmara. Ele atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Essa é a diferença, então, entre esses dois pedidos. Um é que vai ser julgado à tarde, feito pela Rede Sustentabilidade, e esse do afastamento, nesse momento, é um pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ana.
Obrigada, Gioconda. Grandes novidades esta manhã. E a gente vai seguir acompanhando e traz mais notícias já já. Estamos de volta com outras informações sobre o afastamento do deputado Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e, portanto, também da presidência da Câmara. Decisão de agora de manhã do ministro do Supremo, Teori Zavascki, relator da Lava Jato. Juliana, a última informação que você trouxe aqui para a gente é que oficiais de justiça estavam lá na porta da residência oficial de Eduardo Cunha tentando entregar a notificação. E ele não estava recebendo. E agora, já se sabe se ele foi notificado? Já tem novidade, viu, Ana? A gente acionou o Globocop para sobrevoar o bairro do Lago Sul, onde fica a Península dos Ministros e onde fica a residência oficial do presidente da Câmara. Você vê aí as imagens da Península dos Ministros, onde fica Eduardo Cunha. A imagem da movimentação ali, a assessoria de Eduardo Cunha disse que ele já recebeu a notificação oficial. Recebeu agora há pouco. Apesar da suspensão do mandato, uma outra informação importante, Eduardo Cunha mantém os direitos de parlamentar com foro privilegiado até uma decisão final do plenário do Supremo sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República. E eu tenho aqui a íntegra da decisão do ministro Teori Zavascki sobre o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara do mandato de deputado federal e, consequentemente, da função de presidente da Câmara. São 73 páginas, eu quero ler aqui alguns trechos importantes, enquanto você vê aí imagens da residência oficial do presidente da Câmara. Bem, no pedido, Rodrigo Janot afirmou que a medida cautelar de afastamento do mandato, embora grave e excepcional, encontra amparo na Constituição. E o objetivo é garantir a efetividade e a aplicação da lei penal, garantindo a ordem pública. Teori Zavascki explicou que, como o pedido foi feito em dezembro, às vésperas do recesso do Judiciário, foi necessário um tempo para ouvir o acusado e garantir o direito de defesa. O ministro afirmou que uma medida cautelar não pode ser tratada como juízo de culpa e que, embora atraia uma avaliação a respeito da conduta, não tem a mesma finalidade de um veredito de condenação. Como vocês estão vendo aí, essas imagens do Globocop, lá da Península dos Ministros, da residência oficial do presidente da Câmara, onde Eduardo Cunha recebeu hoje aí oficiais de justiça que foram levar a notificação judicial. No começo, os oficiais se queixaram que não estavam conseguindo entregar essa notificação judicial, mas, enfim, a assessoria de Eduardo Cunha confirma que ele assinou, que ele recebeu a documentação da Justiça, informando oficialmente que ele está afastado da presidência da Câmara e afastado do mandato de deputado. São essas as informações, por enquanto, Ana Alexandre. Pois é, essa liminar do ministro Teori Zavascki ainda vai ser submetida ao Supremo, mas já está valendo como medida liminar. Com isso, afasta-se aquele que o governo acusava de ser o algoz da presidente. E só lembrando que ainda tem o outro pedido, né? O outro processo contra Eduardo Cunha, que é já uma outra história. Que vai ser examinado no plenário. Também hoje. E eu tenho mais informações sobre a decisão liminar do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, de afastar Eduardo Cunha do mandato e, consequentemente, da presidência da Câmara. Bem, a gente mostra aí imagens da Península dos Ministros, onde está, nesse momento, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E o ministro Teori Zavascki avisou aos ministros que vai levar ainda hoje ao plenário do Supremo Tribunal Federal a liminar que determinou esse afastamento de Eduardo Cunha do mandato e da presidência da Câmara. O ministro Teori Zavascki quer que os outros ministros deem uma posição sobre essa decisão dele, né? A saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, apesar da suspensão do mandato, ele continua com os direitos de parlamentar com foro privilegiado. É isso, Ana Alexandre. Pois é, daqui a pouco a gente vai ter que ter a lista dos que estão fora de investigações, acima de qualquer suspeita. Vai ser uma lista menor. Voltamos a falar sobre o afastamento do deputado Eduardo Cunha, decisão saída de um ministro do Supremo, Juliana Moroni, de Brasília. Juliana, dá para fazer um resumo do que aconteceu agora de manhã? Dá sim, Alexandre. E eu quero começar mostrando imagens lá da Península dos Ministros, da residência oficial do presidente da Câmara. Você vê aí, essas imagens foram feitas agora, bem cedinho, quando os oficiais de justiça chegaram lá na residência oficial do presidente da Câmara para entregar a notificação da Justiça, para notificar Eduardo Cunha de que o ministro Teori Zavascki tinha determinado a suspensão do mandato parlamentar de Eduardo Cunha e, consequentemente, a saída dele da presidência da Câmara. Essa foi uma decisão
liminar. Como eu disse, Cunha já foi notificado e, apesar de ter sido afastado, ele mantém os direitos. Bem, eu tenho uma íntegra da decisão do ministro Teori Zavascki sobre o afastamento de Eduardo Cunha. São 73 páginas. E nessas páginas, nessa exposição do ministro Teori Zavascki, ele explica os motivos que o levaram a tomar essa decisão. Ele seguiu as orientações ou as recomendações ou o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que citou 11 motivos para afirmar que Eduardo Cunha usou o cargo para destruir provas, para pressionar testemunhas, para intimidar vítimas ou até obstruir investigações de qualquer modo. Esse é um resumo do que vem acontecendo agora de manhã aqui em Brasília. Ana, Alexandre. E só complementando, Juliana, o ministro Teori Zavascki então vai ter que levar essa liminar para ser votada no plenário do Supremo Tribunal Federal, e a gente tem informação de que isso vai ser a primeira coisa hoje que vai ser feita, logo na abertura da sessão do Supremo, vai ser a votação dessa liminar do ministro Teori. Só depois é que os ministros do Supremo vão decidir aquele outro processo apresentado pela Rede, que pede o afastamento de Eduardo Cunha por ele ser réu em processo penal e não poder, assim, então, por isso, entrar na linha sucessória da presidência da República. Obrigada, viu, Juliana?